Os últimos dias de Krypton. Para o áudio completo, acessar a playlist. Capítulo 2. Trabalhando com seus colegas estudantes de arte nas estruturas maravilhosamente exóticas, Lara não conseguia decidir se o design da propriedade de Jor-El era fruto de genialidade ou de loucura. Talvez as duas coisas fossem muito semelhantes para serem distinguíveis. Hal brilhava sobre os carrilhões de luz, tiras ultrafinas de metal penduradas em fios tênues que giravam sob a pressão dos fótons, produzindo uma miríade de arco-íris. Uma torre espiralada branca como leite, sem portas nem janelas, se erguia no centro da propriedade, como um chifre de uma gigantesca fera mitológica, que afunilava até ficar pontiagudo em seu ápice. Outros anexos eram estruturas geométricas singulares que cresceram a partir de cristais côncavos, cobertos com interessantes arranjos botânicos. O solar do cientista solteirão era um labirinto irregular de arcos e cúpulas, paredes no interior que se encontravam formando ângulos irregulares, cruzando-se em locais inesperados. Um visitante que caminhasse em meio àquele traçado caótico podia facilmente se desorientar. Embora Jor-El passasse a maior parte do tempo no tumultuado prédio de pesquisa, aparentemente havia percebido que faltava algo na propriedade que seu pai tinha lhe deixado. Paredes externas de pedra polida, brancas como giz, chamavam a atenção como se fossem telas em branco que demandavam alguma obra de arte. Para sua sorte, o grande cientista havia decidido fazer algo em relação a isso. E foi por essa razão que chamaram uma equipe de artistas talentosos liderados pelos famosos pais de Lara, Ora e Lor-Van. Lara queria deixar a própria marca, dissociada de seus pais. Era uma mulher feita, uma adulta, independente e cheia de ideias próprias. Dada a chance, ela se achava capaz de criar uma obra característica que talvez até mesmo o próprio Jor-El notaria, se o belo, porém enigmático homem se desse ao trabalho de sair um pouco do laboratório. Um dia, Krypton a reconheceria como uma artista dona de uma imaginação própria e fértil, mas isso não era o bastante. Lara queria ir além e não limitaria suas possibilidades. Além de uma artista, ela se considerava uma contadora de histórias criativa, uma historiadora, uma poetisa e até mesmo uma compositora de óperas que evocavam a grandeza da interminável Era de Ouro de Krypton. Seu cabelo comprido caía em cachos sobre os ombros, cada fio de tom âmbar repuxado. Como exercício, Lara havia tentado pintar um autorretrato, 3 vezes de fato, mas nunca conseguiu reproduzir direito seus impressionantes olhos verdes, nem o queixo pontudo ou os lábios em botão que se curvavam para cima em um frequente sorriso. Seu irmão de 12 anos, Ivan, com um nariz levemente sardento, olhar curioso e cabelo desgrenhado da cor da palha, também viera para a área de trabalho, que lhe parecia uma maravilha em comparação com qualquer exposição montada em Krypton. Em volta dos prédios principais, equipes de artistas em treinamento se agrupavam em torno dos pais de Lara. Mais do que apenas subordinados e assistentes, aqueles eram verdadeiros aprendizes que absorviam o que podiam de Ora e Lor-Van, para que um dia pudessem contribuir com seu próprio talento para a biblioteca cultural de Krypton. Eles misturavam pigmentos, erguiam andaimes e montavam lentes de projeção para transferir estampas que os mestres mais experientes haviam traçado na noite anterior. Se os pais de Lara fizessem bem o seu trabalho, os kryptonianos já não se lembrariam do trágico desvanecimento e confusão que marcara o fim da vida do pobre homem enquanto ele sucumbia à doença do esquecimento. Em vez disso, eles se lembrariam da grandeza visionária de Jor-El. Jor-El, com certeza, seria grato aos pais de Lara por isso. O que mais ele poderia lhes pedir? Com o desembaraço da juventude, Lara se sentou de pernas cruzadas em um pedaço luxuriante da relva púrpura, uma variedade de grama encontrada nas planícies selvagens que cercavam Kandor. Ela ficou contemplando aquele que considerava um dos mais enigmáticos objetos do terreno. 12 placas lisas feitas de pedras castanho-amareladas com nervuras se erguiam em volta das áreas abertas da propriedade, cada uma com 2 metros de largura, 3 de altura e bordas irregulares.
Os obeliscos eram como mãos lisas e erguidas, pálidas e sem manchas. 11 das pedras planas estavam dispostas em intervalos regulares, mas a 12ª estava surpreendentemente deslocada em relação às outras. O que o velho Yar-El queria dizer com isso? Será que pretendia cobrir os obeliscos com mensagens incompreensíveis? Lara jamais saberia. Embora ainda estivesse vivo, Yar-El estava muito longe de poder explicar as visões presas dentro de sua cabeça. Lara escorou a prancheta entre os joelhos. Ela usava uma caneta de ponta recarregável para mudar as cores da camada de alga eletromagnética, desenhando o que já havia pintado em sua imaginação. Enquanto seu pai e sua mãe pintavam murais épicos mostrando a história de Krypton, Lara já havia decidido que usaria aqueles 12 obeliscos brancos para propósitos mais simbólicos. Se Jor-El deixasse. Ela ficava cada vez mais entusiasmada enquanto fazia planos para cada um dos painéis vazios. Satisfeita com suas ideias, Lara congelou as imagens na prancheta e se levantou enquanto batia na saia branca e iridescente para tirar os pedaços de grama. Exuberante e determinada, ela correu na direção do andaime onde os pais estavam decidindo qual seria a maneira mais dramática de pintar a Conferência dos 7 Exércitos, que havia ocorrido milhares de anos antes e mudado a sociedade kryptoniana para sempre. Lara mostrou orgulhoso o que rascunhou em sua prancheta. Mãe, pai, vejam isso. Gostaria de ter a aprovação de vocês para um novo projeto. Ela estava cheia de energia, pronta para começar a trabalhar. Lorvan havia amarrado seu cabelo ruivo em um elegante rabo de cavalo para que não caísse em seu rosto. Seus olhos castanhos e expressivos demonstravam o amor que sentia pela filha, assim como uma enorme paciência. Ele tendia a ser condescendente com Lara sempre que ela vinha com um de seus novos e normalmente nada práticos planos. Porém, ele ainda a via mais como uma criança do que como uma adulta. Sua mãe, no entanto, era mais difícil de ser convencida. Ela tinha cabelos curtos, de tom âmbar e claro como o da filha, mas com mechas grisalhas. Como sempre, algumas manchas de pigmentos salpicavam o rosto e as mãos de Ora. O que você fez agora, Lara? Produzi um trabalho brilhante, sem dúvida, implicou seu pai, mas cuja compreensão está além de nossa capacidade, meros mortais. Aqueles 12 obeliscos, disse Lara antes que pudesse prender a respiração enquanto apontava para o que estava mais perto. Ela havia encontrado uma serenidade, uma determinação em sua voz. Quero pintá-los, cada um de um jeito diferente. Sem nem ao menos olhar para os esboços, sua mãe lhe deu as costas. Isso está além do escopo do nosso projeto aqui. Jor-El não nos deu permissão para tocá-los. Lara fez pressão. Mas será que alguém efetivamente perguntou se podia? Ele está dentro do laboratório trabalhando. Ninguém deve perturbá-lo. Eu tive que mandar o seu irmão para o perímetro do terreno, porque ele estava fazendo muito barulho. Ora olhou para o marido. Talvez Ki deva voltar para Kandor e ir à escola com crianças da sua idade. Lorvan bufou. Ele está aprendendo muito mais aqui. Quando é que o garoto vai ter uma oportunidade como esta novamente? Lara, contudo, insistiu em sua própria questão e não estava aceitando uma resposta fácil. Jor-El pediu mesmo que não o perturbássemos enquanto estava trabalhando? Ou vocês estão apenas fazendo uma suposição? Lara, querida, ele é um cientista reverenciado e estamos aqui em sua propriedade ao seu convite. Não queremos abusar de sua boa acolhida. Por que vocês têm tanto medo dele? Jor-El me parece perfeitamente afável e gentil. Olha, Lara, disse o pai com um sorriso tolerante. Não temos medo de Jor-El. Nós o respeitamos. Bem, eu vou lá perguntar. Alguém tem que clarear nossos parâmetros. Ela se virou determinada, ignorando as palavras cautelosas de seus pais. Lara tocou a campainha da porta do prédio de pesquisa, que era tão grande e pomposa quanto o templo de Hal. Quando não obteve resposta, começou a bater com os nós dos dedos, mas novamente só houve o silêncio. Finalmente, foi mais impulsiva e enfiou a cabeça no interior do prédio. Jor-El? Estou perturbando você? Preciso lhe fazer uma pergunta. Ela havia escolhido cuidadosamente as palavras. Que cientista de verdade poderia negar atenção a alguém que buscava conhecimento e queria simplesmente fazer uma pergunta?
Alô? Embora soubesse que o sujeito devia estar dentro do laboratório enormemente iluminado, ela só ouviu o zumbido reverberante do equipamento. Sou um dos artistas, a filha de Ora e Lorvan. Ela segurou a fala e adentrou o prédio, na esperança de que pudesse ouvir a voz do cientista. O espaçoso laboratório de Jor-El era cheio de cristais que brilhavam como se fossem refletores. A enorme sala continha uma maravilhosa série de aparatos incomuns, experiências meio desmanteladas, estantes cheias de equipamentos e peças de exposição. O sujeito parecia perder o interesse em um projeto uma vez que a parte desafiadora fosse superada, pensou Lara. Ela conseguia entender isso. Ainda assim, a moça não conseguia encontrar o eminente cientista. Será que ele havia deixado a propriedade em segredo? Jor-El? Tem alguém aqui? No centro do laboratório pairava um par de anéis de prata que continham um buraco. E, imprensado contra a membrana intangível na superfície, ela viu Jor-El flutuando no interior, gesticulando loucamente com feições borradas e estranhamente achatadas. Embora seus lábios se movessem, eles não emitiam som algum. Lara saiu correndo, deixando para trás a prancheta e os desenhos, e elevou a voz. — Você está preso? Embora ele tentasse responder, ela não conseguia ouvir o que o cientista estava dizendo. Franzindo a testa, Lara deu a volta, foi parar atrás da moldura trançada pelos anéis de prata e teve a mesma visão de um Jor-El que a olhava pedindo ajuda, como se tivesse sido aprisionado dentro de um plano bidimensional. A curiosidade a estimulou. — Isso é alguma espécie de experiência? Você não fez isso de propósito, certo? A expressão desesperada no belo rosto do cientista era a única resposta da qual ela precisava. — Não se preocupe, vou descobrir uma maneira de tirar você daí. Flutuando naquele vácuo dormente e vazio, Jor-El experimentou um momento de amarga ironia. Por tantos anos ele sonhara com um lugar de absoluta quietude onde jamais seria perturbado. Um lugar onde poderia deixar seus pensamentos vagarem e o levarem até chegar às suas conclusões. Agora, preso nesse silêncio morto e surreal, ele só queria escapar. Nos momentos iniciais de sua clausura, havia perdido a haste de telescópio e a teleobjetiva de cristal. Assim que se reorientou, a ponto de poder vislumbrar a janela de seu próprio universo, ele cutucou a abertura com a vara que trazia na mão, mas a barreira deu um coice, de alguma forma numa diferente polaridade daquele lado. A lente se estilhaçou. A barra vergou e saiu do seu alcance, caindo no nada. Restou a Jor-El ficar ali pendurado, como se fosse um espírito desencarnado. Algum tempo depois, quase como que se fosse um prêmio de consolação, a caneta veio em sua direção. Jor-El a apanhou, sem saber se ela poderia vir a ser útil. Ele não tinha nenhum meio para mensurar quanto tempo havia se passado. Acalmou-se e voltou a mente para o desafio em vez de sucumbir ao pânico. Normalmente, quando tinha que enfrentar um problema que parecia insuperável, Jor-El usava suas melhores calculadoras. Trabalhava com uma série interminável de equações e se valia dos conhecimentos de matemática para chegar a conclusões em geral surpreendentes. Aqui, no entanto, tinha apenas sua mente. Felizmente para Jor-El, seu cérebro era o suficiente. Hora de pensar. Logo ele tentou se concentrar na explicação que a física daria para aquele buraco no espaço, tentando descobrir como havia sido transportado e por que não conseguia simplesmente voltar. Uma vez criado, o portal se tornaria autossustentável. Ele duvidava que pudesse fechá-lo se quisesse. O cientista avaliou as ressonâncias em seu dispositivo cristalino de controle, os feixes coesos de luz solar vermelha e as parábolas de Mercúrio, até pensar em uma técnica que poderia funcionar para tirá-lo dali. Mas daquele lado da barreira, Jor-El estava completamente desamparado. Precisava de alguém para ajudá-lo do lado oposto. Então, quando olhou para o laboratório lá fora, ele avistou um rosto lindo como de uma ninfa etérea. Seus lábios se moviam, mas ele não conseguia entender as palavras que eram ditas por trás da barreira. Quando Jor-El gritou de volta, ela claramente não conseguia entendê-lo também. Os dois estavam isolados um do outro, separados por um vão entre universos. Jor-El achou que havia reconhecido a jovem por já tê-la visto uma ou duas vezes. Sim,
Ela estava com os muralistas que ele convidou para embelezar as estruturas da sua propriedade. Talvez ela saísse dali em busca de ajuda, mas quem poderia ajudá-lo? Ninguém, além da possível exceção de Zorel, entenderia seu aparato ou o que havia feito. Mas levaria dias para que seu irmão pudesse chegar de Argo City. A jovem, em seu campo de visão, andava de um lado para o outro, imersa em pensamentos. Era uma loucura, mas Jorel havia maquinado uma possível solução, contudo não tinha condições de comunicá-la para Lara. Se ao menos pudesse fazer com que a garota revertesse a polaridade dos cristais do centro, ele poderia ser cuspido para fora. Mas Jorel não sabia como lhe dizer isso. Demonstrando uma paciência incrível, a mulher apagou o que estava na prancheta e começou a escrever o alfabeto kryptoniano. Ele rapidamente percebeu o que a moça estava fazendo. Seria um processo lento, mas como ela conseguia enxergar seu rosto, poderia fazer com que ele soletrasse palavras usando um símbolo de cada vez. Jorel se agarrou a um fio de esperança e começou a compor sua mensagem. Lara guardou os desenhos que estavam na prancheta, limpou a tela e começou a trabalhar na solução do problema. No começo, ela rascunhou perguntas que ele pudesse responder com um simples aceno ou um balançar da cabeça. Será que ele estava em apuros? Sim. Estava sentindo dores? Não. Estava em perigo iminente? Ele hesitou, mas respondeu não. Será que queria a ajuda dela? Sim. Sabia como sair dali? O cientista fez uma pausa antes de dizer sim. Logo, ficou óbvio que ela não reuniria informações suficientes dessa maneira. Finalmente, batendo em uma letra de cada vez com a caneta e esperando que ele escolhesse a que fosse mais adequada, ela, com muito esmero, captou sua mensagem. Polaridade reversa. Cristal mestre. Dispositivo de controle. Com um olhar de consternação, Lara escreveu: o que é o dispositivo de controle? Qual é o cristal mestre? E como reverta a polaridade? Mas ela só podia ter uma pergunta respondida de cada vez. Dizia-se que Jorel falava de coisas incompreensíveis para o kryptoniano médio. Ele criou um abismo entre si e a maioria dos cidadãos que aceitavam passivamente o status quo. Na hora em que escreveu sua segunda e igualmente incompreensível resposta, ela ainda não sabia o que fazer. A mensagem dizia: eixo experimental, placa de foco solar, no laboratório. Lara olhou em volta, mas toda a sala estava cheia de equipamentos exóticos, nenhum dos quais lhe fazia qualquer sentido. Que pergunta ele estava respondendo? Ela achou uma grande variedade de painéis cristalinos, dispositivos luminosos e equipamentos que zumbiam. Até que finalmente ela decidiu fazer o que fazia melhor, uma forma de comunicação que não dependia de matemática ou termos técnicos. Lara usou rápidas pinceladas de sua caneta para desenhar tudo o que via na sala. Mais uma vez, através de um processo meticuloso, ela levantou a prancheta na altura do campo de visão do cientista e lhe mostrou as imagens. Ao apontar para cada aparato com a pena, ela aos poucos foi limitando as possibilidades e chegando no que ele estava querendo dizer. Finalmente, seguindo com precisão as instruções de Jorel, conforme as entendia, ela localizou o painel cristalino de controle. O cientista foi ficando obviamente mais tenso, mas Lara só sentia arrebatamento. Ela se perguntava se o pobre homem estava começando a duvidar de suas próprias teorias, mas estranhamente não tinha tais reservas. Ela acreditava nele. Lara escolheu o que ele havia chamado de cristal mestre, que brilhava num tom verde esmeralda. Quando tirou de seu bocal, a luz do cristal se apagou. Ela o virou de ponta cabeça e o inseriu novamente. De repente, a peça vítrea começou a brilhar num tom escarlate bem forte. Os anéis de prata suspensos, que serviam de moldura para a fenda dimensional, começaram a girar como se fossem rodas dentadas de pontas afiadas, e depois viraram bruscamente para uma posição reversa, e ejetaram Jorel de cabeça para longe do outro universo. Estatelado no chão onde havia caído, ele tirou a túnica e as calças brancas, que saíram imaculadas daquela experiência penosa, e balançou a cabeça. Ela correu em sua direção, pegou no seu braço trêmulo e o ajudou a se levantar. Jorel, você está bem? Ele mal conseguia encontrar as palavras mais adequadas. A princípio, ficou corado, mas logo sorriu.
Que experiência fascinante! Quando a encarou com os olhos azuis e cintilantes, parecia estar enxergando Lara de um jeito que jamais alguém havia enxergado. Você salvou a minha vida. Mais do que isso, você me salvou de ficar preso para sempre naquela zona fantasma. Ela então lhe estendeu a mão. Meu nome é Lara. Desculpe pelo jeito pouco ortodoxo de fazer contato. Ela resolveu esperar um pouco antes de pedir a sua permissão para pintar os 12 obeliscos.